Veja o que vai acontecer na novela, Bela, a Feia, no capítulo 138, quarta-feira, 29 de maio. Vitor Hugo, Aninha e Lucas seguem pessoas na Gamboa. Eles filmam Ataúfo e a mulher contratada para beijar Clemente. Samantha diz que Lade sofre de desvio de personalidade e Armando promete ajudar. Regina consola Nath e incentiva a neta a esquecer Max. Armando e Samantha ficam incomodados ao encontrar Úrsula e Gastão. Verônica mais uma vez trata Bela muito bem. Dinora e Guto não conseguem se acostumar com a amizade das duas. Berenice revela a Olga que Rodrigo está estranho e não parece muito feliz com o casamento. Gastão e Úrsula convidam Armando e Samantha para passar um fim de semana num hotel fazenda. Ataúfo explica à mulher o que ela vai fazer, quando vir Bárbara entrando no boteco. Dinho e Verônica combinam os últimos detalhes para a morte de Bela. Clemente conversa com a mulher contratada por Ataúfo, até que ela vê Bárbara e rouba um beijo dele. Bárbara sai chorando e Clemente vai atrás, mas é em vão. A mulher foge sem que ninguém a veja. Cíntia mente para Olga que está tudo ótimo entre ela e Rodrigo. Olga pede que ela o apoie, incondicionalmente. Cíntia, no entanto, diz que também não pode ficar contra Ricardo, na questão das ações. Olga diz que, se Cíntia não ficar do lado de Rodrigo, ele poderá perceber que fez a escolha errada por não ficar com Bela. Diogo fica impressionado com a eficiência de Tânia. Luzia pede dicas sobre Nelson a Bela, para esquentar o namoro. Vitor Hugo filma Ataúfo entregando um envelope com dinheiro para a mulher. Olga manda Cíntia se afastar de Adriano. Ataúfo e Adriano comemoram a vitória do plano. Luzia pede e Nelson acaba assumindo o namoro. Dinho se passa por comprador de carro e combina um encontro com Bela. Luzia e Hortência acreditam que Bela conseguirá vender o carro, mas pedem que ela tenha cuidado já que não conhece o comprador. Vera combina de se encontrar com Bela, após o encontro com Dinho, para entregar o pendrive. Ariosto diz que Ricardo tem que esquecer Vera, já que o amigo não se conforma com a perda das ações. Bela tem um pressentimento ruim ao cumprimentar Dinho. Rodrigo fica triste ao se lembrar de Bela. Vera chega ao estacionamento e vê Dinho apontando uma arma na direção de Bela. Vera fica apavorada e percebe que esqueceu o celular em casa. O comprador grita com Bela, que dirige apavorada. Ele então se revela como Dinho e Bela fica chocada. Luzia e Hortência ficam preocupadas com a demora de Bela. Clemente, triste, conta a Max e Jacinto que foi agarrado por uma mulher e que Bárbara flagrou tudo. Verônica liga na mesa de Bela, mas Dinora avisa que a secretária ainda não chegou. Dinho leva Bela até uma estrada deserta, onde se encontram com Ataúfo. Os dois humilham Bela, que fica perplexa. Elvira sente uma dor no peito e diz que está com pressentimento ruim em relação a Bela. Bela chora, ao saber que os dois vão matá-la. Dinho amarra os punhos de Bela. Vera fica em pânico ao ver a cena. Dinho e Ataúfo dirigem saindo da estrada e só escutam a explosão. Os dois comemoram a morte de Bela. No capítulo 139, quinta-feira, 30 de maio. Antes que o carro explodisse, Vera desce a ribanceira e desesperada consegue desamarrar Bela, que está desmaiada. Vera consegue tirar Bela do carro, que explode em seguida. Dinho e Ataúfo não veem nada.
Bela acorda meio confusa, e diz que o pendrive estava dentro do carro. Vera cuida de Bela, que tem algumas queimaduras e um corte na cabeça. Verônica explode de alegria ao saber que Bela morreu. Vera leva Bela para sua casa, não entende quando a secretária começa a falar sobre fantasmas. Bela explica que quando pequena formou a dupla com Dinho, que juntamente com seu pai forjaram a morte só para ficar o dinheiro. Vera fica perplexa. As duas se abraçam emocionadas. Luzia e Hortência acham estranha a demora de Bela, ainda mais pelo celular estar desligado. Nelson também fica preocupado ao saber que Bela sumiu. Guto e Dinorá zombam da demora de Bela. Márcia e Douglas investigam o carro que explodiu ribanceira abaixo. Vera diz que Bela não pode contar para sua família que está viva, pois a dupla assassina pode atacar novamente. Bela, triste, concorda com a amiga Márcia, descobre que o carro era de Anabela Palhares. Vera desconfia de que Verônica esteja envolvida com Dinho e Ataúfo. Bela, incrédula, acredita que Dinho possa ter ido à festa da joalheria como convidado de Verônica. Bela fica angustiada por sua família pensar que ela está morta. Clemente tem mau pressentimento com Bela, e é consolado por Max e Jacinto. Ataúfo e Dinho brindam a morte da Bela. Elvira fica preocupada com a irmã. Vitor Hugo leva os investigadores até o boteco para falar com Clemente. Márcia e Douglas ficam surpresos ao saber que Bela trabalha na MIAs Brasil. Dinorá fica chocada ao saber que Bela está morta. Guto, Sheila e Tânia também ficam perplexos. Nelson passa mal quando ouve a notícia. Clemente sente uma dor no peito e desmaia ao saber que Bela morreu. Luzia e Hortência ficam incrédulas ao saber da morte. Vitor Hugo avisa que aconteceu alguma coisa com Bela, e todos do salão vão até o boteco. Max se desespera com o estado do pai. Elvira não consegue se controlar ao saber da morte da mãe. Dinorá se sente culpada por ter falado mal de Bela. Guto a consola. Luzia e Hortência choram sem parar. Adriano fica surpreso com a notícia e avisa Cíntia, que comemora. Madalena tenta consolar Elvira, que não consegue se conformar. Clemente acorda e vai arrasado para casa. Armando e Lade também ficam chocados quando Samantha conta a notícia. Berenice revela para Olga que Bela morreu. Ela fica surpresa, mas comemora. Bernardo, esbaforido, encontra com Rodrigo e conta que Bela morreu. Rodrigo se desespera. No capítulo 140, sexta-feira, 31 de maio, Rodrigo não consegue se controlar ao saber da morte de Bela. Ele fica desesperado. Olga insinua que matou Bela e Cíntia fica atônita. Rodrigo e Bernardo vão até a Gamboa. Cíntia se diz feliz e aliviada com a morte da secretária. Olga pede que a filha apoie Rodrigo e que sofra pela perda de Bela. Luzia, Hortência e Nelson estão arrasados com a morte da amiga. Diogo fica chocado ao saber da morte de Bela. Verônica chora ao saber da notícia. Ninguém entende nada. Rodrigo chora ao abraçar Clemente. Todos estão muito abalados. As crianças também estão muito tristes. Lade conta a notícia para Juliana, que fica chocada com a frieza da amiga. Natália descobre, pela internet, que Bela morreu. Elvira diz que Bela gostava muito de Rodrigo.
Os dois se abraçam emocionados. Lade e Juliana decidem visitar Max. Armando e Samantha estranham. Dinho e Verônica comemoram a morte de Bela e prometem roubar ainda mais a agência. Rodrigo chega em casa arrasado e chora muito ao lembrar de Bela. Regina, Camila e Nath chegam à casa de Max. Cíntia consola Rodrigo, que não para de chorar. Max chora no ombro de Nath e Juliana morre de raiva. Clemente, Max e Elvira sofrem com a morte de Bela. Cíntia finge sentir a perda de Bela e Rodrigo continua arrasado. Olga espia tudo, sem que os dois a vejam. Clemente está inconsolável. Aninha não consegue acreditar que Bela morreu. Ela diz que Bela é como a bela adormecida que será acordada assim que beijar um príncipe. Bela está arrasada por ter que deixar a família sofrer. Vera consola a amiga e diz que as duas têm que fazer uma lista das possíveis pessoas interessadas em matá-la. Bela fica apavorada já que nunca desconfiou de Verônica e Cíntia. Vera diz que as duas têm que descobrir a verdade. Rodrigo toma um tranquilizante e dorme no colo de Cíntia. Márcia e Douglas investigam a morte de Bela e associam com Mariana. Luzia fica sem ação quando Nelson diz ser um viúvo inconformado. Adriano leva um susto ao ver seu carro pinchado com a palavra assassino. Bárbara fica chocada ao saber que Bela morreu. Rodrigo sonha com Bela linda.